Alô, meus amigos, amigos da Rádio Difusora, que acompanham aqui os nossos espaços de entrevista. Estamos para mais um momento de conversa com outro entrevistado para trazer uma temática bastante importante. O mundo acompanhou o que aconteceu, lamentavelmente, a morte de George Floyd, dos Estados Unidos, que levantou um grande movimento em defesa da igualdade racial e respeito ao próximo, não só naquele país, como em outros locais, no Brasil, no Rio Grande do Sul, também gerando manifestações na região e em Bento Gonçalves. A pauta racismo, ela continua de pé e a necessidade, sim, de uma grande reflexão e a necessidade de lembrarmos de uma importante entidade que faz um trabalho que prega a igualdade racial e que prega a valorização também, da história, o Movimento Negro Raízes em Bento Gonçalves. Nós vamos conversar nessa entrevista hoje com o Marcos Flávio Dutra Ribeiro, que é o coordenador do Movimento Negro Raízes, uma entidade que já foi reconhecida 2 vezes com a medalha Zumbi dos Palmares da Assembleia Legislativa do Estado e que desenvolve um trabalho muito importante. Naturalmente que a entidade que está atenta ao que vem acontecendo nesse sentido, de defesa da igualdade racial, e que acompanhou esse fato do mundo, e é um fato que continua chamando a atenção, dias após o seu acontecimento, e que continua proporcionando uma grande reflexão. E qual é a grande reflexão que é possível tirar de mais um episódio lamentável? Marcos, bem-vindo aqui à nossa Rádio Difusora, a essa entrevista. Tudo bem, Marcos? Bom dia, Felipe. Bom dia à Rádio Difusora, né? Bom dia aos ouvintes e aos internautas que acompanham, né? E de antemão, né, agradecer de forma assim muito importante para nós essa parceria, né, que temos aí com a rádio e na sua pessoa, Felipe, né? Já de outras jornadas, né? Bem, eu acho que o arranque disso tudo, né? E como você traz essa pauta, o racismo, a questão que envolve especificamente o caso George Floyd, né, na minha concepção, essa questão racial, principalmente, claro, vindo dos Estados Unidos para cá, isso a gente pode dizer que é uma bomba relógio, né, porque é uma coisa que isto vem vindo, vem em ebulição há muito tempo. Eu penso que a questão do George Floyd é mais uma gota num balde que está cheio. Porque quando a gente fala de racismo, e agora trazendo isso para cá, né, para o nosso, assim, para a nível de Brasil, nós estamos com essa discussão, Felipe, há 132 anos, né? Desde o pós-abolição, né, o 13 de maio, ou então, como eu sempre digo, a discussão passa a ser o 14, o dia seguinte, né? E infelizmente, né, essas questões que envolvem racismo, preconceito, intolerância, elas continuam, se gera discussões, se geram pautas, né, mas infelizmente é praticamente um cotidiano. Vou dizer assim, se nos dedicássemos a pontuar questões raciais, teríamos pontos praticamente diariamente, né? Dessas questões que envolvem racismo Brasil afora e agora, claro, né? Com essa situação que se deu nos Estados Unidos, né? De forma aguda, né? E até porque antes mesmo do caso George Floyd, nós tivemos um outro caso também, ele ocorreu em fevereiro, né? Lá nos Estados Unidos, né? Envolvendo um jovem negro que estava fazendo um Cooper, né, numa praça, e foi alvejado, né, por um pai e um filho, né, porque havia uma suspeita de que estaria ele correndo por conta de que teria assaltado uma residência. Só que o rapaz, na verdade, estava fazendo, né, o seu Cooper, o seu exercício, até porque era esportista. Então, a gente, nesses aspectos todos, né, claro, se acentua essa questão do George Floyd, porque envolve a própria polícia, mas a gente tem, se retirarmos essa situação, a questão racial ela está inserida no universo das autoridades públicas, mas também no universo civil, né, nos cidadãos, no nosso dia a dia, né? E aí, se a gente trouxer para cá, esse caso que envolveu o menino João Pedro, no Rio de Janeiro, né, que foi alvejado dentro de casa, também, né, por força aí de uma operação policial, menino com 14 anos,
né? E aí até nós levamos um material à página do movimento, e lá no texto dizia, sim, era para, estamos em casa, né, por força da pandemia. Sim, João Pedro estava dentro da sua casa quando foi alvejado na operação policial. Então, acho que é todo esse aspecto, toda essa pauta, que ela não é nova, como disse, ela é uma pauta que já, né, já é secular, né, e, e aquela situação. Em 2020, cá estamos novamente, né, a discutir isso tudo. Como eu digo, eu acho que chega a um ponto que isso explode, isso entra numa ebulição, né? A exemplo do que está não só nos Estados Unidos, né? Isso tomou conta do mundo, né? De uma forma ampla. Então, esse é o ponto de discussão. Pois é, estamos aqui novamente a discutir sobre racismo, sobre preconceito e sobre intolerância. O que nos parece, a impressão também, né, Marcos, e esse é um sentimento que traz incômodo, é que termina um episódio, passa um tempo e daqui a pouco surge um outro e vai se somando e nós continuamos discutindo esse assunto. Já tivemos outras oportunidades, né, da realização de entrevista. Será que, mediante, claro, esse episódio, né, de George Floyd, mas estamos vivenciando também uma questão de pandemia que se prega tanto que as pessoas sejam mais solidárias e que elas possam superar, né, essa adversidade com o espírito de colocar-se mais no lugar do outro, consigamos, em um período não tão distante, prospectar aí dias melhores ou que episódios como este não se repitam? Olha, Felipe, a gente quando sai, né, a gente fizemos as nossas dinâmicas, agora, claro, né, estamos aí, né, como se diz, né, também isolados em casa, né, cumprindo a quarentena, mas muitas vezes, né, eu também me dirigia ao público que nos assistia nas nossas dinâmicas, seja em escola, seja para público adulto, e eu sempre, uma das coisas que eu sempre ponderei, eu espero, e hoje, né, estou com 50 anos, eu espero que a minha filha, que hoje tem 7 anos, daqui a 50 anos não tenha que fazer o que nós estamos fazendo hoje. Porque a questão que nos envolve, até enquanto movimento negro, também o movimento negro surge, né, por um ato de preconceito envolvendo a minha filha. Então aqui estamos, né, o movimento surge pela dor, né, e ele trata, né, ele continua tratando não só a minha dor, né, por ter a minha filha envolvida nisso, mas a dor de um coletivo. E é o que eu penso que, na verdade, há uma mistura, né, e aqui agora vamos trazer um pouquinho a nível Brasil. Me parece que os assuntos estão muito misturados. Se mistura assunto social com assunto político, né, com assunto ideológico, né, e me parece que vozes, né, se levantam, tanto no sentido, né, da empatia, né, como você coloca, mas também no sentido do contrário. Parece que tem vozes que se sentem livres para dizer, sim, eu sou preconceituoso, sim, eu sou racista, sim, eu sou homofóbico, sim, eu sou intolerante, né? E eu sempre penso, essa questão, a questão negra especificamente, ela ela tem, primeiro, eu acho que o negro e o próprio branco, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de negritude e branquitude, quero dizer que não há uma guerra, né, entre brancos e negros, não é essa disputa, né, exatamente no sentido do inverso. Nós precisamos fazer com que isso acaba se convirja, né, enfim, que se entrelacem. Mas nesse aspecto, eu penso que a questão cultural negra muito se fala e pouco se conhece, né? E aí a gente se apregou acima de lendas, e aqui, claro, vou trazer um pouquinho para a questão da intolerância religiosa, que é um caso também grave, que nos atinge. Aliás, tivemos um caso aqui em Bento Gonçalves, né, de um comerciante, né, que em uma live, né, ele realmente, né, inclusive está publicado na página do movimento com uma nota de repúdio, uma situação assim grave do ponto de vista de quem recebe a ofensa, né? Mas me parece que até no momento em que o cidadão estava, né, lá se manifestando em sua rede social, ele estava muito tranquilo em dizer aquilo, né? Embora depois ele, né, tentou fazer uma retratação, mas eu sempre penso, eu fico com a primeira impressão. Não é? Então é nesse aspecto. Me parece que quanto mais se evolui no aspecto de trabalhar isso, buscar e resgatar a história do negro, né, e de tudo que o envolve, né, quanto mais há esse resgate, parece que muitas vezes mais se acentua essa questão racial, né? E agora, claro, né,
a nível mundial também, né? E aí as pessoas param e perguntam, mas pois é, estão lá, os manifestações, né, elas se tornaram violentas. Sim, não estamos aqui a pregoar a violência, por óbvio que não, né? Mas, como eu digo, chega a este ponto de ebulição. Chega a um ponto que eu diz, bom, vamos perder a paciência, agora chega. Então é nesse aspecto. E aí, Felipe, foi muito pontual. Eu, se tivesse que eleger uma palavra hoje, né, de tudo isso que nós, enquanto movimento negro, tentamos fazer, a palavra seria empatia. O que está faltando realmente é empatia, né? As pessoas parece que estão tomadas de um lado, de um ódio, de uma expressão que a gente não consegue nem compreender, né? E não compreende por tudo que é feito, né? Por tudo que e quando a gente fala da questão humana, né? Quando a gente fala de raças, raça é humana, raça é uma só, né? Nós somos divididos etnicamente. Então me parece que está faltando, sim, além da empatia, humanidade. Nós temos agora, 2020, eleições, né? Como eleitores e como cidadãos, todos esperamos as melhores propostas daqueles candidatos que estarão aí concorrendo, sejam prefeitos, sejam vereadores. Por que eu estou tocando no assunto? Porque raras são as vezes em que aparece lá na lista de propostas, né, a defesa da igualdade racial, ou o combate ao racismo, ou políticas públicas mais voltadas ao estímulo da conscientização da questão da igualdade. Quer dizer, como movimento, existe algum tipo de expectativa, né, para que possa acontecer a lembrança, pelo menos, de algum candidato dessa temática que não pode ser esquecida? Bem, aliás, muito interessante, Felipe, essa sua pauta agora, né? Você foi muito cirúrgico nisso, né? Sim, de fato, nós temos discutido muito, inclusive, né, a nível de poder público, né? Aliás, né, sempre digo que esta parceria que o movimento também acabou articulando junto ao poder público, né, nos possibilitou muita abertura, né? A gente conseguiu irradiar muito, né? E sim, nós aqui, pelo menos enquanto, né, movimento, aqui na nossa comunidade de Bento Gonçalves, sim, estamos sim atentos a esse aspecto, até porque a questão política, ela também tem um cunho de representatividade, né? E aí, se a gente for falar em representatividade política, né, o poder político, né, a questão negra, bom, ela fica, né, ela é ínfima, né, a representatividade negra nesse aspecto. Mas também penso que o negro, né, e a questão negra, sempre disse isso, e até já fui criticado pelos meus pares. A questão negra também passa pelo negro. O negro precisa, primeiro, buscar o saber, buscar o conhecimento e buscar conhecer a sua história e a sua cultura. E aí sim, abarcando, né, tomando esta posse de conhecimento, até para que, né, tenha uma expectativa de se postar até como um representante político, né? Mas isso tudo ainda é um processo, isso tudo ainda é uma caminhada. E aqui a gente, sim, interpelamos, né, corriqueiramente o poder público, né, nessas questões que envolvem, né, políticas públicas. A exemplo disso, participamos o ano em 2018 da criação do Conselho Municipal dos Povos de Matriz Africana, e agora, né, encaminhamos também, né, junto ao poder público, um anteprojeto de lei que trará a regulamentação das casas de religião, né, aqui do município, né? Inclusive, esta semana está pronto já o esboço desse anteprojeto para começar a tramitar na Câmara de Vereadores aqui do município. E aí, isso também, quando eu falo de religiosidade negra, por óbvio, né, porque isso compõe toda a cultura negra. E aí é um reconhecimento, mas também me surge, né, nesse aspecto, inclusive conversando aí com um agente público, eu disse, pois é, nós estamos aqui a discutir um anteprojeto de lei do óbvio, né? Nós estamos simplesmente pedindo que nos respeitem, né, e que respeitem a nossa liturgia, que ela é tão sagrada como outra qualquer. Mas, infelizmente, nós temos que apelar para que seja constituída uma lei para simplesmente tratarmos com equidade ou buscar uma igualdade. Então é para ver assim como é antagônico isso em determinado momento, né? É discutir e ter que prover uma lei para aquilo que é o óbvio.
Eu acho que é todo esse trabalho, inclusive o ano passado, alguns meios de comunicação fizeram algumas entrevistas com alguns líderes partidários aqui do município, e eu interpelei vários deles, né, dentro desta forma virtual aí de acesso, né, uh, pontuando especificamente a questão da política pública, né, para o povo negro. Né. Alguns, né, vamos dizer assim, tiveram algumas respostas até que eu posso dizer razoáveis, né, outros nem tanto, né, mas o que se revela, na verdade, primeiramente, assim, é uma falta de conhecimento do assunto, né, uma falta de conhecimento na questão social. Parece que há um certo distanciamento entre a realidade social negra, né, e a realidade da comunidade não negra. Parece que é muito claro isso. Né? E aí é que talvez, né, a gente também venha cumprir esse papel e tentar, né, levar isso, né, de uma forma mais explícita para que haja esse entendimento. E é um dos papéis, claro, né, por óbvio, fundamentais do movimento negro. Muito bem. Bem, o que nós esperamos, né, Marcos, naturalmente como cidadão e como repórter e como emissora de rádio, nós que defendemos tanto, né, a questão do fazer amigos, né, do fazer o bem, essa é a linha da rádio difusora, né, que nós possamos continuar irmanados e que não tenhamos, né, que voltar em um período não tão distante para conversarmos sobre um novo episódio desagradável. É isso que nós acho que podemos deixar como mensagem aqui para todos que estão assistindo, né, estão acompanhando essa entrevista, né, que possamos sim falar de conquistas, falar de políticas públicas e não mais de episódios como esse de George Floyd que aconteceu nos Estados Unidos. Eu acho que essa é a grande mensagem final, né, Marcos? Eu queria te agradecer também aí pela entrevista, viu? Bem, Felipe, talvez, né, e eu penso que talvez um episódio até, quiçá, mais gravoso do que o George Floyd, né, que envolveu, então, o menino Miguel, de 4 anos de idade, né, e caiu de um prédio de 9 andares em Recife, né, por conta de que sua mãe, uma empregada, uma mulher negra, né, teve que levá-lo para o trabalho, né, por conta da pandemia, e aí né, enfim, por uma displicência, né, da patroa que ficou naquele momento responsável pelo menino, né. Inclusive o menino pediu pela mãe, a patroa inclusive se dirigiu ao elevador e colocou o menino lá dentro sozinho, né. E aí o menino, em vez de descer, acabou subindo até o 9º andar e lá, enfim, lá numa abertura de um ar condicionado, o menino acabou caindo do prédio. Então eu quero dizer com isso, neste episódio, que essa questão racial, muito mais do que a discussão e a ofensa, né, a questão que envolve racismo, preconceito e intolerância, isso mata, né? Isso, além de apartar, né, dividir as pessoas, se está matando. Então, talvez essa, né, seja a maior reflexão que todos nós temos que ter. Até porque a questão negra, ela é de pertencimento não só do negro, ela é de pertencimento de toda a comunidade, porque isso atinge a todos nós. Enquanto houver racismo, enquanto houver preconceito e enquanto houver intolerância, isso gera violência. Eu acho que esses exemplos estão muito claros de que realmente este é o resultado final. E isso atinge a todos nós, enquanto sociedade. Então, eu quero dizer, né, já encaminhando isso, Felipe, que é o fato. Como eu disse, se tivesse que eleger uma palavra, né, seria empatia. E que só uma segunda, chamada, né, que a gente tanto apregoa, humanidade. Eu acho que nós precisamos ser mais empáticos e, principalmente, sermos mais humanos. Né? E é talvez essa singela mensagem que o Movimento Negro Raízes, né, tenta levar, né, nesses 2 anos, né, de instituição, né, para que realmente a gente consiga entender melhor este conceito, né, este conceito de etnia, né, e dizer a todos, sim, somos todos iguais, ou pelo menos deveríamos ser, né, ou pelo menos ser tratados como iguais. Mas, infelizmente, é isso, né? Eu ouço muito dizer que, até nessa questão da pandemia, né? Eu vi muitas vezes as pessoas comentarem: estamos todos no mesmo barco. Não, não estamos. Estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Porque há uma diferença entre estar no convés e estar nos porões. Né? Então, eu acho que essa é a grande reflexão que todos nós devemos ter. Querido Felipe,
muito obrigado, né? Como é importantíssimo esse espaço, né? Justamente nesse aspecto de a gente poder, né, levar essa mensagem, e aí, como você mesmo diz, né, está uma mensagem positiva, né? Eu sempre penso que procuro, né, na medida do possível, nós, enquanto movimento negro, a gente pauta, mas pelo menos a gente busca, né, irradiar, né, algo mais positivo, algo que realmente caminhe, né, para uma, pelo menos, equidade, ou pelo menos, né, se diminua esta diferença racial. E volto a dizer, a questão que envolve racismo, preconceito e intolerância é uma questão de pertencimento de todos, sejam negros ou não. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, então. Marcos Flávio Dutra Ribeiro, coordenador do Movimento Negro Raízes. Obrigado pela tua participação aqui. Saúde aí, Marcos, para você, viu? Para toda a família, para todos do movimento. E seguiremos essa caminhada. Um grande abraço, viu? Muito obrigado. Um abraço.